Ele pagava fortunas para ser banhado por mulheres que nunca voltavam. Ela aceitou por necessidade e por não acreditar em maldições. E quando tirou a roupa, o destino dos dois foi selado. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Nos salões empoeirados da Fazenda São Vicente, uma propriedade centenária perdida entre os morros de Minas Gerais, vive Vincenzo Daltorio, 48 anos, último herdeiro de uma linhagem italiana que se estabeleceu no Brasil, carregando os segredos mais antigos que as próprias terras de café abandonadas. A fazenda, construída em 1847 por seu trisavô, respira história em cada tijolo de barro queimado, em cada viga de peroba do campo que sustenta os tetos altos, onde ecos de gerações passadas ainda sussurram nas madrugadas. Rico além da compreensão comum, dono de uma fortuna construída através de investimentos que ninguém questiona, e negócios que se escondem atrás de empresas fantasmas, Vincenzo escolheu o isolamento como forma de vida. Há 20 anos não pisa nas ruas de Belo Horizonte, não frequenta os clubes da elite mineira, não aparece nas páginas sociais dos jornais locais. Sua beleza, uma herança genética que o tempo parece incapaz de tocar, permanece intocada pelos 48 anos que carrega. Cabelos negros sem fios brancos, olhos escuros que parecem conter tempestades, músculos definidos como se ainda tivesse 20 anos, pele que nunca conheceu rugas profundas. Nas estufas da fazenda, entre canteiros cuidadosamente organizados, ele cultiva orquídeas negras raras, uma espécie que só ele consegue fazer florescer nesta terra. O jardim ao redor da estufa permanece árido, como se a própria terra rejeitasse qualquer outra forma de vida. As orquídeas negras, com suas pétalas aveludadas da cor da meia-noite, são a única beleza que consegue criar, a única vida que consegue sustentar sem destruir. Durante décadas, Vincenzo desenvolveu um ritual que mantém sua sanidade equilibrada na corda bamba entre a loucura e a resignação. Uma vez por mês, há exatos 20 anos, uma jovem mulher é contratada sob termos que soariam absurdos para qualquer pessoa normal. Ela deve vir à fazenda, atravessar os corredores de pedra portuguesa que seu trisavô mandou instalar, subir a escadaria de jacarandá até o segundo andar, entrar no salão de banho construído em mármore negro importado de Carrara e banhá-lo. Apenas isso, nada mais. O ritual é preciso, quase cirúrgico em sua simplicidade. A mulher deve se despir completamente diante dele, sem pressa, sem vergonha, como se cumprisse um sacramento ancestral. Deve guiá-lo até a banheira de cobre envelhecido que ocupa o centro do salão, uma peça que atravessou o Atlântico junto com os primeiros Daltório que pisaram em solo brasileiro. Com um sabão artesanal feito com essência de orquídea negra, um perfume que ele mesmo produz em pequenas quantidades, ela deve lavar seu corpo com movimentos lentos, deliberados, quase reverentes. Quando o banho termina, ela se veste, recebe o pagamento em dinheiro vivo, sempre uma quantia generosa o suficiente para mudar uma vida, e parte sem nunca olhar para trás. Nenhuma mulher jamais retornou, nenhuma pergunta é feita, nenhuma resposta é oferecida. Apenas dinheiro e silêncio, um acordo que se sustenta na discrição absoluta e na necessidade mútua. Nesses 20 anos, 57 mulheres passaram pelo salão de banho da Fazenda São Vicente. 57 mulheres tocaram sua pele, lavaram seus cabelos, deslizaram as mãos por seus ombros e costas e desapareceram para sempre de sua vida. Algumas choraram durante o ritual, outras riram nervosamente, muitas permaneceram em silêncio absoluto. Mas todas partiram transformadas de alguma forma, carregando em seus corpos a memória de um encontro que jamais conseguiriam explicar para ninguém. Vincenzo acredita, com uma certeza que corrói sua alma há décadas, que seu toque pode destruir, que sua presença é capaz de consumir tudo o que há de bom e puro no mundo. Essa convicção não nasceu de paranoia ou vaidade, mas de experiências concretas, de perdas devastadoras, de mortes que ele carrega na consciência como pedras no peito. Por isso o ritual, por isso a distância, por isso a solidão cultivada como forma de proteção para o mundo exterior. A fazenda respira essa melancolia. Os funcionários, poucos e leais, mantêm suas distâncias respeitosas.
Dona Geralda, a cozinheira de 60 anos que chegou à fazenda ainda jovem e nunca mais saiu, prepara suas refeições e as deixa em bandejas na porta do escritório. Seu Joaquim, o caseiro que conhece cada árvore e cada pedra da propriedade, cuida dos jardins e das estufas sem jamais cruzar com o patrão nos corredores. A casa funciona como um mecanismo silencioso, onde cada peça conhece seu lugar e sua função. Nos fins de tarde, quando o sol se põe atrás dos morros e as sombras começam a dançar pelos salões vazios, Vicenzo caminha pelos corredores como um fantasma em sua própria casa. Os retratos de seus antepassados o observam das paredes, rostos sérios de homens e mulheres que carregaram o mesmo peso que agora pesa sobre seus ombros. O patriarca da família, Giuseppe Daltório, ainda jovem na pintura a óleo que domina o salão principal, parece sussurrar segredos ancestrais toda vez que Vicenzo passa por ali. Foi Giuseppe quem trouxe mais que café e sonhos de prosperidade quando atravessou o oceano, em 1847. Trouxe também uma herança sombria, um pacto firmado em sangue em terras toscanas, uma promessa que se enraizou no solo brasileiro e floresceu como uma maldição que se espalha através das gerações. Os homens Daltório nascem marcados, destinados a carregar o peso de escolhas que não fizeram, prisioneiros de um destino que não escolheram. A próxima lua nova está chegando. Em 3 dias, uma nova mulher atravessará os portões da fazenda, subirá a escadaria de Jacarandá e entrará no salão de banho. Será a 58ª. Vicenzo não sabe seu nome, não conhece sua história, não imagina seus medos ou esperanças. Sabe apenas que ela virá, cumprirá o ritual e partirá para nunca mais voltar. Mas desta vez, algo será diferente. Desta vez, o destino está preparando uma reviravolta que abalará as fundações da fazenda São Vicente e desafiará um pacto que atravessou séculos. Desta vez, a mulher que cruzará seus portões carrega em suas veias o sangue de uma linhagem que ele acreditava extinta. É uma herança que pode libertar ou destruir tudo o que ele conhece. A história está apenas começando, nos becos estreitos do bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, onde as casas se apertam umas contra as outras como dedos entrelaçados numa reza desesperada. Vive Amália Duarte, 23 anos, filha única de uma lavadeira e neta de uma mulher que desapareceu misteriosamente nos anos 60, após ser acusada de práticas que a vizinhança sussurrava ser bruxaria. A casa onde Amália cresceu ainda carrega o cheiro de sabão em pedra e água sanitária, mas também guarda segredos mais antigos nas frestas entre os tijolos aparentes e nas sombras que dançam pelos cantos quando a luz do dia se despede. Seu rosto possui uma beleza crua, sem artifícios, moldada pela luta diária e pelas noites de sono, interrompido pelos gemidos de dor da mãe no quarto ao lado. Cabelos castanhos escuros que ela sempre prende em um coque simples para trabalhar, olhos verdes que herdou da avó desaparecida, pele morena que o sol de Minas tingiu com carinho durante anos de caminhadas sob o céu aberto. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, contam a história de uma vida construída centavo por centavo, na coragem e na determinação. Amália trabalha numa pequena loja de produtos esotéricos no centro da cidade. Um emprego que encontrou por acaso, mas que parece ter encontrado nela uma vocação natural. Entre cristais, incensos, cartas de tarô e livros de ocultismo, ela descobriu um mundo que sempre pareceu sussurrar seu nome. As clientes, mulheres de todas as idades em busca de respostas, conforto ou simplesmente alguém que as escute, encontram nela uma presença tranquilizadora, uma sabedoria que parece vir de lugar mais profundo que sua pouca idade sugere. Mas é à noite, quando volta para casa depois de um dia inteiro de trabalho, que Amália enfrenta sua verdadeira batalha. Sua mãe, Conceição, 52 anos, luta contra um câncer no útero que os médicos do Sistema Único de Saúde identificaram tarde demais. As filas intermináveis, os exames que demoram meses para sair, os remédios caros que o governo promete fornecer, mas que sempre faltam na farmácia popular. A cirurgia urgente que pode salvar sua vida custa R$40 mil, uma quantia que poderia muito bem ser R$1 milhão para quem ganha um salário mínimo e meio. Durante semanas, Amália tentou todos os caminhos possíveis. Procurou financiamentos, organizou rifas, pediu ajuda em grupos de redes sociais,
Conversou com ONGs e instituições de caridade. Conseguiu reunir apenas R$ 8.000, uma gota no oceano de desespero em que se encontra. Cada dia que passa é um dia a menos para salvar a única família que possui, a única pessoa no mundo que realmente a conhece e a ama. Foi numa terça-feira chuvosa, quando voltava da loja com o coração pesado e os pés doloridos, que encontrou o envelope debaixo da porta de casa. Um envelope de papel grosso, amarelado pelo tempo, lacrado com cera vermelha onde se podia ver o desenho de uma orquídea. Seu nome estava escrito na frente com caligrafia antiga, cada letra desenhada com a perfeição de quem aprendeu a escrever, numa época em que a letra bonita era sinal de boa educação. Dentro do envelope, uma carta em papel pergaminho, escrita com tinta preta, que parecia ter sido aplicada com pena de ave. As palavras escolhidas com cuidado, cada frase construída como se fosse um verso de poesia antiga. Senhorita Duarte, precisamos de silêncio. Precisamos de coragem. Precisamos de você. O texto continuava explicando uma proposta que soava simultaneamente absurda e tentadora. Um trabalho único, um pagamento de R$ 50.000. Uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre. Amália leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente seu conteúdo. Alguém estava disposto a pagar uma fortuna para que ela realizasse um trabalho específico numa fazenda isolada nos arredores da cidade. O trabalho consistia em dar banho numa pessoa uma vez por mês, durante 1 ano. Apenas isso, sem explicações adicionais, sem detalhes sobre quem seria banhado ou por que razão. Apenas a promessa de pagamento integral no primeiro dia de trabalho e a advertência de que perguntas não seriam toleradas. A primeira reação foi de desconfiança. Em tempos de golpes digitais e propostas falsas que circulam pela internet, ofertas generosas demais sempre soam como armadilhas. Mas algo no papel, na caligrafia, no cheiro do envelope que lembrava flores antigas, sugeria autenticidade. E mais que isso, sugeria uma conexão que ela não conseguia explicar racionalmente, mas que sentia na pele como reconhecimento de algo ancestral. Durante 3 noites, Amália ficou acordada pensando na proposta. Conversou consigo mesma em voz baixa, pesou prós e contras, tentou imaginar cenários possíveis. Sua mãe, cada vez mais fraca, tossia no quarto ao lado, enquanto ela se debatia entre a prudência e o desespero. No final da 3ª noite, quando o primeiro raio de sol atravessou a janela do quarto e iluminou o rosto pálido de Conceição, Amália tomou sua decisão. Virgem não por convicção religiosa ou moral, mas por medo profundo do abandono e da entrega, Amália sempre manteve os homens à distância respeitosa. Conheceu alguns beijos, algumas carícias trocadas às pressas em portões de casa ou cantos escuros de festas de bairro, mas sempre recuou antes que o desejo florescesse completamente. Sua virgindade era menos sobre pureza e mais sobre proteção, uma muralha construída tijolo por tijolo para evitar a dor que viu sua mãe carregar, depois que o pai as abandonou quando ela tinha apenas 5 anos. Essa virgindade, que sempre lhe pareceu um fardo numa sociedade que cobra das mulheres uma sensualidade performática, agora assumia um significado diferente na carta misteriosa. Não estava escrito claramente, mas havia entrelinhas que sugeriam que sua inexperiência não era impedimento, mas talvez até mesmo requisito para o trabalho proposto. Era como se quem escreveu a carta conhecesse não apenas seu nome e endereço, mas também sua história íntima, seus medos mais profundos, suas vulnerabilidades mais guardadas. No envelope, também havia um cartão de visita simples, apenas com um endereço na zona rural de Nova Lima e instruções de como chegar à fazenda São Vicente. A data marcada era para o sábado seguinte, 12:00 em ponto. Nenhum telefone para confirmar presença, nenhum nome para referência, nenhuma forma de contato, apenas a confiança de que ela apareceria na data e horário combinados. Amália guardou a carta numa gaveta, junto com as poucas joias que herdou da avó desaparecida. Um anel de prata com uma pedra verde, brincos de filigrana antiga e um cordão com um pingente em formato de lua crescente. Peças que sua mãe sempre disse pertencerem a uma época em que a família Duarte tinha outros sobrenomes e outras histórias, tempos em que as mulheres da linhagem
eram respeitadas e temidas em igual medida por conhecimentos que não se aprendem em livros. Quando finalmente contou para a mãe sobre a proposta, omitindo os detalhes mais estranhos, Conceição a fitou com olhos que pareciam reconhecer algo familiar na situação. Às vezes, o destino manda oportunidades que parecem perigosas, filha, disse com voz fraca, mas cheia de uma sabedoria que transcendia seu estado físico debilitado. Mas nossa família sempre teve uma relação especial com o perigo. Sua avó costumava dizer que nascemos para enfrentar o que outras pessoas fogem. O sábado estava chegando. Em 2 dias, Amália subiria no ônibus que a levaria até Nova Lima. Atravessaria portões de ferro forjado, pisaria em terras que guardam segredos, centenários, e conheceria o homem que precisa ser banhado, uma vez por mês. Ainda não sabia que estava prestes a entrar numa história que começou, muito antes de seu nascimento, numa teia de destinos entrelaçados, que conecta o presente ao passado de formas que ela jamais poderia imaginar. O ônibus para Nova Lima cortava a paisagem, mineira numa velocidade que parecia despertar os morros adormecidos sob o sol de meio-dia. Amália ocupava um assento na janela, observando como a cidade grande gradualmente dava lugar a pequenas cidades, depois a vilarejos, até que sobrassem apenas estradas de terra serpenteando entre plantações abandonadas e casas coloniais que resistiam ao tempo como cicatrizes na paisagem. Suas mãos suavam dentro da bolsa onde guardava a carta, como se o papel emanasse um calor próprio, que aquecia seus dedos mesmo através do tecido. Desceu no ponto indicado na carta, uma parada de ônibus solitária marcada apenas por uma placa enferrujada que anunciava Fazenda São Vicente, 3 quilômetros. A estrada de terra vermelha se estendia à sua frente como uma língua sedenta, ladeada por eucaliptos altos que criavam sombras dançantes no chão. O silêncio era tão completo que ela podia ouvir o próprio coração batendo enquanto caminhava, seus passos levantando pequenas nuvens de poeira que grudavam em suas pernas descobertas. Usava seu melhor vestido, um modelo simples de algodão azul marinho, que comprou numa liquidação e que sempre a fazia sentir-se mais confiante. Sapatos baixos, práticos, que suportariam a caminhada na estrada de terra. Cabelos soltos pela primeira vez em meses, uma decisão de última hora que agora a fazia questionar se estava adequada para uma situação que nem mesmo conseguia definir completamente. Os portões da Fazenda São Vicente surgiram ao final da estrada como uma miragem materializada. Ferro forjado negro, trabalhado em desenhos que lembravam vinhas entrelaçadas, fixado em colunas de pedra portuguesa que se erguiam como sentinelas silenciosas. O brasão da família Daltório estava gravado no centro dos portões. Uma orquídea negra envolta por espinhos, com uma frase em latim que ela não soube traduzir, mas que parecia carregada de solenidade ancestral. Os portões se abriram antes mesmo que ela se aproximasse, como se sua presença fosse esperada e observada. Um homem idoso, vestido com simplicidade, mas com uma dignidade que sugeria décadas de serviço leal, acenou para que ela seguisse pela alameda que conduzia à casa principal. Não disse nenhuma palavra, apenas caminhou à sua frente com passos medidos, como se conduzisse uma cerimônia religiosa. A casa surgiu entre as árvores centenárias como uma visão saída de um sonho barroco. 3 andares de arquitetura colonial brasileira, misturada com influências italianas, paredes caiadas de branco, que o tempo tingiu de um amarelo suave, janelas altas protegidas por rótulas de madeira escura, varandas ornamentadas com balaústres, trabalhados em pedra-sabão. Jardins formais se estendiam dos 2 lados da construção, mas apenas as orquídeas negras floresciam em canteiros cuidadosamente mantidos. Na porta principal, uma mulher a aguardava. Amália precisou de alguns segundos para processar completamente o que via. Cabelos brancos como neve presos num coque severo, pele enrugada, mas ainda digna, vestido preto que parecia ter saído de outro século, e olhos completamente brancos, vítreos como mármore polido. A mulher era cega, mas a forma como a fitou quando ela se aproximou sugeria que enxergava muito além do que os olhos normais conseguem captar. Senhorita Duarte, disse a mulher com voz rouca mas firme, fazendo seu nome soar como uma profecia antiga. Eu sou Benedita,
cuidadora desta casa há 40 anos. Venha, não temos tempo a perder. Suas palavras saíam pausadas, como se cada sílaba fosse pesada antes de ser pronunciada. Amália notou que a mulher não mexia os lábios da forma comum quando falava, como se sua voz emergisse de algum lugar mais profundo que a garganta. O interior da casa roubou-lhe o fôlego. Pé direito alto decorado com afrescos que retratavam cenas rurais brasileiras, misturadas com motivos mitológicos europeus, pisos de pedra portuguesa, formando desenhos geométricos complexos. Móveis de época que pareciam ter atravessado oceanos e séculos para ocupar seus lugares precisos. O cheiro era de madeira antiga, cera de abelha e algo mais indefinível. Algo floral e ao mesmo tempo terroso que lembrava cemitérios bem cuidados. Benedita a conduziu por corredores ladeados de retratos familiares. Homens e mulheres de épocas diferentes, mas com a mesma expressão nos olhos escuros, como se compartilhassem um segredo pesado demais para ser revelado. Amália tentou memorizar os rostos, procurando semelhanças, pistas que a ajudassem a entender onde estava se metendo. Todos os homens possuíam a mesma beleza sombria, a mesma intensidade no olhar, a mesma aura de poder contido. O contrato, disse Benedita parando diante de uma mesa de jacarandá, onde papéis antigos estavam organizados com precisão militar. Leia em silêncio. Assine se concordar. Recuse se sua coragem não for suficiente. A forma como pronunciou a palavra coragem fez um arrepio percorrer a espinha de Amália, como se a mulher conseguisse enxergar diretamente em sua alma e medir suas forças. O contrato estava escrito na mesma caligrafia da carta, em português arcaico, que exigia concentração para ser compreendido completamente. Os termos eram claros e ao mesmo tempo obscuros. Ela se comprometia a comparecer uma vez por mês durante 1 ano, realizar um serviço de higiene pessoal, conforme instruções que seriam dadas no momento apropriado, manter absoluto sigilo sobre tudo o que visse ou ouvisse na propriedade. Em troca, receberia 50 mil reais no final do primeiro dia de trabalho. Mas havia cláusulas estranhas. Ela não poderia fazer perguntas sobre a natureza do trabalho, sobre a identidade da pessoa que seria banhada, sobre qualquer aspecto da família ou da propriedade. Não poderia trazer objetos pessoais além de roupas simples. Não poderia contar a ninguém, nem mesmo à família, detalhes sobre sua experiência. E uma cláusula que a fez hesitar. A contratada compreende que está ingressando numa situação que pode alterar permanentemente sua percepção da realidade e aceita todas as consequências físicas, emocionais e espirituais deste comprometimento. Amália pensou na mãe deitada na cama, cada vez mais magra, cada dia mais próxima de uma decisão irreversível. Pensou nos 8 mil reais que havia conseguido juntar, insuficientes para salvar uma vida. Pensou em todas as portas que se fecharam, em todas as esperanças frustradas. Assinou seu nome com mão firme, selando um acordo que sentia ser muito maior que um simples contrato de trabalho. Agora venha, disse Benedita guardando os papéis numa gaveta trancada. Ele está esperando. A palavra ele foi pronunciada com uma reverência que fez Amália compreender que estava prestes a conhecer alguém importante, não apenas para esta casa, mas para sua própria existência, de formas que ainda não conseguia imaginar. Subiram a escadaria de jacarandá, cada degrau rangendo suavemente sob seus pés, como se anunciasse sua chegada. No segundo andar, Benedita parou diante de uma porta dupla de madeira escura, ornamentada com baixos relevos de orquídeas entrelaçadas. Retire suas roupas aqui, disse entregando-lhe uma bacia de cerâmica antiga e um sabonete que exalava o perfume mais intenso e sedutor que Amália já havia sentido. Entre apenas quando estiver pronta. Ele não falará com você. Você não deve falar com ele. Apenas cumpra o ritual. As mãos de Amália tremiam enquanto desabotoava o vestido. Não era pudor comum, mas uma sensação de que cada peça de roupa que removia a aproximava de um destino que havia sido traçado muito antes de seu nascimento. Quando ficou completamente nua, segurando apenas a bacia e o sabonete, sentiu que sua vida anterior havia ficado no chão junto com suas roupas. Empurrou as portas pesadas e entrou no salão de banho mais impressionante que poderia imaginar. Mármore negro nas paredes,
decorado com veios dourados que pareciam pulsar com luz própria, velas grossas dispostas em castiçais de prata que criavam uma iluminação dourada e dançante. No centro do ambiente, a banheira de cobre envelhecido, grande como uma pequena piscina, já cheia de água fumegante que exalava vapores aromáticos. E dentro da banheira, imóvel como uma estátua renascentista, estava o homem mais belo que ela já havia visto na vida. Vincenzo Daltório tinha os olhos fechados, cabelos negros molhados grudados no crânio, músculos definidos visíveis através da água clara, pele bronzeada que parecia ter sido esculpida por um artista divino. Quando ela entrou, ele abriu os olhos lentamente e a fitou com uma intensidade que a fez sentir que estava sendo vista pela primeira vez em sua vida. O tempo pareceu suspender-se naquele salão de mármore negro onde apenas o som da água borbulhando na banheira e a respiração, controlada de dois desconhecidos, quebrava o silêncio carregado. Amália permaneceu imóvel por longos segundos na entrada do ambiente, sentindo que cruzara uma fronteira invisível entre o mundo comum e algo ancestral, primitivo, que pulsava nas paredes centenárias ao seu redor. A nudez, que imaginou ser o aspecto mais desafiador daquele encontro, revelou-se secundária diante da intensidade do olhar que a atravessava. Vincenzo não desviou os olhos quando ela entrou. Pelo contrário, sua observação era tão intensa, tão desprovida de malícia comum e ao mesmo tempo tão carregada de algo indefinível, que Amália sentiu como se estivesse sendo lida em camadas que nem ela mesma conhecia. Não era desejo masculino vulgar que via naqueles olhos escuros, mas reconhecimento, como se ele estivesse encontrando alguém que esperava há décadas, sem saber exatamente por quem esperava. Ela deu o primeiro passo em direção à banheira, depois outro, cada movimento deliberado e cuidadoso. Seus pés descalços no mármore frio criavam um contraste com o vapor quente que subia da água aromática. O sabonete em suas mãos exalava aquele perfume único, floral e terroso, que parecia ativar memórias que não sabia possuir. Quando chegou à borda da banheira, pode ver perfeitamente o corpo masculino submerso, a pele bronzeada, os músculos definidos, a respiração que se tornava mais profunda a cada segundo. "Posso tocar em você?" perguntou numa voz baixa, quase sussurrando, esquecendo momentaneamente da instrução de permanecer em silêncio. A pergunta saiu de forma natural, instintiva, como se seu corpo compreendesse que estava prestes a cruzar uma barreira sagrada que exigia consentimento mútuo. Vincenzo não respondeu verbalmente, mas inclinou a cabeça numa forma de assentimento quase imperceptível, um movimento que carregava décadas de solidão e necessidade reprimida. Amália mergulhou as mãos na água morna e, pela primeira vez em 20 anos, tocou a pele de Vincenzo Daltório. O efeito foi instantâneo e devastador para ambos. Ela sentiu um choque elétrico subir pelos braços, uma corrente de energia que fez cada terminação nervosa de seu corpo despertar simultaneamente. Ele fechou os olhos com força, como se recebesse uma punhalada de prazer e dor misturados, um gemido rouco escapando de seus lábios entreabertos. A água na banheira começou a tremer levemente, pequenas ondulações que pareciam emanar do ponto onde suas mãos tocavam os ombros masculinos. Amália notou o fenômeno estranho, mas não se assustou. Pelo contrário, sentiu-se estranhamente familiarizada com aquela reação, como se seu toque sempre tivesse produzido efeitos que outros não produziam. Aplicou o sabonete em suas palmas e começou a ensaboar os ombros largos, deslizando as mãos pelos músculos tensos com movimentos circulares, lentos, quase meditativos. Vincenzo mantinha os punhos cerrados nas bordas da banheira, os nós dos dedos brancos pela pressão que exercia sobre o metal. Era como se estivesse lutando contra algo muito maior que desejo físico, uma batalha interna entre necessidade e autopreservação. Cada toque das mãos femininas despertava sensações que havia enterrado há tanto tempo que já acreditava mortas. Mas não era apenas prazer físico o que sentia. Era reconhecimento, completude, como se uma parte perdida de si mesmo estivesse sendo devolvida através daquelas mãos calejadas pelo trabalho. Amália moveu-se com uma graciosidade natural que surpreendeu a ambos. Suas mãos deslizavam pelo peito masculino, pelos braços definidos,
pelo pescoço onde podia sentir o pulso acelerado sob a pele. Não havia pressa em seus movimentos nem urgência sexual, mas uma reverência que transformava o banho num ritual sagrado. Era como se soubesse instintivamente onde tocar, como tocar, quanto tempo permanecer em cada região do corpo que lavava com dedicação quase religiosa. O vapor da água criava uma atmosfera irreal ao redor deles, envolvendo seus corpos numa névoa dourada que filtrava a luz das velas. As sombras dançavam nas paredes de mármore, criando padrões que pareciam contar histórias antigas, segredos guardados por gerações. O perfume do sabonete se intensificava com o calor, preenchendo o ambiente com uma fragrância que despertava algo primitivo, ancestral, como se ativasse memórias genéticas gravadas no DNA de ambos. Quando suas mãos desceram para lavar o peito masculino, seus dedos roçaram acidentalmente uma cicatriz fina que cortava transversalmente o lado esquerdo do tórax, bem sobre o coração. Vincenzo abriu os olhos instantaneamente, fixando-a com uma intensidade que a fez parar por um momento. A cicatriz era antiga, mas ainda perceptível, uma marca que contava uma história que ela intuía ser fundamental para compreender o homem diante dela. "Você foi ferido", murmurou, mais para si mesma que para ele, traçando delicadamente a linha da cicatriz com a ponta do dedo indicador. Vincenzo estremeceu sob o toque, não de dor, mas de uma emoção que não visitava há décadas. Nenhuma das 57 mulheres anteriores havia notado a cicatriz ou, se notaram, não demonstraram qualquer interesse. Mas Amália tocava a marca antiga, como se compreendesse que ali estava gravada uma dor que transcendia o físico. Continuou o banho em silêncio reverente, lavando os braços longos, as mãos que ela notou serem grandes e fortes, mas que tremiam levemente sob seu toque. Quando pediu silenciosamente que ele se inclinasse para a frente para lavar suas costas, pode ver outras cicatrizes menores, algumas tão antigas que pareciam fazer parte da paisagem da pele masculina. Cada marca contava uma história de violência, luta, sobrevivência, e ela se encontrou desejando conhecer todas essas histórias. As costas largas eram uma extensão de músculos definidos pelo trabalho manual e pelo tempo, pele bronzeada que sugeria horas sob o sol, cultivando as orquídeas negras que vira nos jardins. Suas mãos deslizaram pela extensão das costas masculinas com uma familiaridade que a surpreendeu, como se já tivesse tocado aquele corpo em sonhos que não lembrava ter tido. Vincenzo curvou-se ligeiramente sob suas carícias, um gesto de submissão voluntária que contrastava com a aura de poder que emanava. Quando o banho chegou ao fim, ambos permaneceram imóveis por longos momentos. Ela de pé ao lado da banheira, ele ainda submerso na água que começava a esfriar. O silêncio entre eles estava carregado de tudo que não podia ser dito, de perguntas que não podiam ser feitas, de reconhecimento mútuo que transcendia palavras. Era como se tivessem participado de uma cerimônia ancestral, cujo significado completo apenas suas almas compreendiam. Vincenzo saiu da banheira com movimentos lentos, a água escorrendo por seu corpo nu, sem que ele demonstrasse qualquer constrangimento. Amália estendeu-lhe uma toalha grande de algodão egípcio, que encontrou numa prateleira próxima, mas quando seus dedos se tocaram brevemente, durante a transferência do tecido, ambos sentiram novamente aquela corrente elétrica que parecia conectá-los de formas que desafiavam explicação racional. Ele se vestiu em silêncio, calças escuras e camisa branca que acentuavam sua beleza sombria, enquanto ela permaneceu nua segurando a toalha úmida como um escudo simbólico. Quando terminou de se vestir, Vincenzo aproximou-se dela pela primeira vez desde que entrara no salão. Ficou tão perto que ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo, o cheiro de sua pele limpa, a intensidade de sua respiração controlada. Sem dizer uma palavra, ele estendeu um envelope grosso que tirou do bolso da calça. Amália tomou-o com mãos que ainda tremiam ligeiramente, sentindo o peso do dinheiro dentro do papel. 50 mil reais, conforme prometido. Dinheiro suficiente para salvar a vida de sua mãe, para mudar completamente sua realidade financeira, para abrir portas que sempre estiveram fechadas. Mas quando seus olhares se encontraram pela última vez, antes que ela se virasse para partir, ambos souberam que algo muito mais valioso que dinheiro havia sido trocado naquele salão de mármore negro.
Uma conexão havia sido estabelecida, um reconhecimento mútuo havia acontecido, e ambos intuíam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas depois daquele primeiro encontro íntimo e transformador. A viagem de volta para Belo Horizonte transcorreu num estado de sonambulismo consciente, como se Amália tivesse deixado uma parte de si no salão de mármore negro da Fazenda São Vicente. Sentada no mesmo assento da janela do ônibus, observava a paisagem rural dar lugar novamente aos subúrbios da capital. Mas tudo parecia diferente, como se enxergasse o mundo através de lentes que haviam sido polidas por uma experiência transformadora. O envelope com o dinheiro permanecia grudado em suas mãos suadas, prova tangível de que não havia sido apenas um sonho intenso. Suas mãos ainda conservavam o cheiro do sabonete de orquídea negra, um perfume que parecia ter penetrado em sua pele de forma permanente. Durante toda a viagem, ela se pegou levantando as palmas ao nariz, inspirando aquela fragrância única que despertava memórias confusas de sonhos que não lembrava ter tido. Era como se o perfume carregasse consigo não apenas o cheiro de flores, mas a essência do homem que havia tocado, a temperatura de sua pele, a textura de seus músculos sob suas mãos exploradoras. Chegou em casa quando o sol já se punha atrás das montanhas que cercam Belo Horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que refletiam nas janelas das casas apertadas do bairro Lagoinha. Sua mãe, Conceição, estava acordada na cama, mais alerta do que havia estado em semanas. Era como se a proximidade da solução para seus problemas de saúde tivesse injetado nova energia em seu corpo debilitado pela doença. Como foi, filha? Perguntou Conceição com curiosidade genuína, estudando o rosto da filha em busca de pistas sobre a experiência misteriosa. Você parece diferente, como se tivesse crescido alguns anos numa tarde apenas. Sua voz fraca carregava a intuição aguçada de mãe que conhece cada nuance das expressões da filha, cada alteração em seu comportamento, cada nova sombra em seus olhos. Amália mostrou o envelope, abrindo-o devagar para revelar as notas de R$ 50 cuidadosamente organizadas. O dinheiro era real, substancial, suficiente para pagar a cirurgia da mãe e ainda sobrar para os tratamentos subsequentes. Conceição levou as mãos à boca, lágrimas brotando em seus olhos cansados pela dor crônica. Era o primeiro milagre tangível que presenciavam em anos de luta contra a pobreza e a doença. Que tipo de trabalho te paga tanto dinheiro em uma tarde? Perguntou Conceição com a preocupação natural de mãe, que conhece os perigos que rondam jovens mulheres desesperadas por dinheiro. Você não fez nada que possa te trazer problema depois, fez? Sua pergunta carregava décadas de experiência vivendo nas periferias urbanas, onde propostas generosas demais frequentemente escondem armadilhas perigosas. Foi apenas um trabalho doméstico numa fazenda rica, respondeu Amália, tecnicamente verdadeira, mas omitindo todos os detalhes que tornariam a verdade impossível de acreditar. Uma família tradicional, que tem modos antigos de fazer as coisas. Nada que você precise se preocupar, mãe. Suas palavras soaram convincentes, mas ela própria não estava completamente segura de que não havia razões para preocupação. Naquela noite, depois de ajudar a mãe com os medicamentos e organizar os detalhes para marcar a cirurgia no hospital particular no dia seguinte, Amália deitou-se em sua cama estreita, mas não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via com nitidez perfeita o corpo masculino submerso na banheira de cobre. Sentia novamente a textura de sua pele sob as palmas. Ouvia o som da respiração controlada, que denunciava uma luta interna entre desejo e autocontrole. Mas mais que memórias físicas, algo havia despertado dentro dela durante aquele banho ritual. Uma sensação de poder que nunca experimentara antes. Uma conexão com aspectos de sua própria natureza que mantinha adormecidos. As mãos que tocaram Vincenzo ainda formigavam com energia residual, como se tivessem absorvido algo do homem misterioso, e não conseguissem mais voltar ao estado anterior de dormência. Durante os dias seguintes, enquanto cuidava dos detalhes da cirurgia da mãe e tentava voltar à rotina normal na loja de produtos esotéricos, Amália se pegou pesquisando sobre a família Daltório. Nos intervalos do trabalho, usava o computador da loja para buscar informações na internet sobre a fazenda,
sobre a linhagem italiana que se estabelecera em Minas Gerais no século XIX, sobre qualquer pista que pudesse explicar a natureza singular de sua experiência. As informações eram escassas e contraditórias. A família Daltório aparecia em registros históricos esporádicos, sempre associada a fortunas consideráveis, mas também a tragédias inexplicáveis. Mulheres da região que desapareceram misteriosamente ao longo das décadas, sempre jovens, sempre bonitas, sempre em circunstâncias que os jornais da época preferiam não investigar muito profundamente. Acidentes estranhos envolvendo membros da família, mortes prematuras, isolamento social que durava gerações. Mas foi numa tarde de terça-feira, enquanto organizava livros antigos numa prateleira empoeirada da loja, que Amália encontrou algo que fez seu coração disparar. Entre volumes sobre herbalismo e rituais de proteção, um livro de capa de couro desgastada chamou sua atenção não pelo título, mas pelo sobrenome gravado em letras douradas desbotadas na lombada: Duarte, Linhagens e Maldições do Novo Mundo. O livro parecia antigo demais para estar numa loja de produtos esotéricos moderna, como se tivesse sido colocado ali especificamente para que ela o encontrasse. Quando o abriu, descobriu que estava escrito em português arcaico, com ilustrações detalhadas de plantas medicinais, símbolos esotéricos e, surpreendentemente, genealogias familiares que mencionavam especificamente a linhagem Duarte como guardiãs ancestrais com poderes de cura e destruição através do toque. Uma passagem específica fez suas mãos tremerem enquanto lia. As filhas da linhagem Duarte carregam em suas veias o sangue das antigas curandeiras que atravessaram o oceano em navios negreiros, misturando conhecimentos africanos com segredos europeus banidos pela Inquisição. Quando uma verdadeira Duarte toca aqueles marcados por pactos antigos, desperta-se uma força que pode quebrar maldições centenárias ou condenar almas à perdição eterna. Naquela noite, Amália confrontou sua mãe com o livro. Conceição olhou a capa com reconhecimento doloroso, como se visse um fantasma materializado. Esse livro pertenceu à sua avó, Maria das Dores, disse com voz embargada pela emoção. Pensei que tinha sido perdido quando ela desapareceu. Como chegou até suas mãos? Suas palavras carregavam décadas de segredos guardados, de verdades que havia prometido levar para o túmulo. Mãe, você precisa me contar a verdade sobre nossa família, disse Amália, sentando-se na beira da cama, segurando as mãos frágeis da mãe entre as suas. Sobre a avó, sobre o que aconteceu com ela, sobre por que sempre tivemos essa reputação estranha no bairro, sobre por que as pessoas às vezes me olham como se soubessem algo sobre mim que eu não sei. Conceição suspirou profundamente, como se finalmente se libertasse de um peso que carregara sozinha por décadas. Sua avó não desapareceu, filha. Ela foi levada por uma família rica que precisava quebrar uma maldição antiga. Os Daltório. O nome saiu de seus lábios como uma praga, carregado de dor e ressentimento acumulados ao longo dos anos. Ela foi a primeira da nossa linhagem a ser chamada para aquela fazenda. Mas algo deu errado. Ela se apaixonou pelo homem que deveria apenas curar, e ele se apaixonou por ela. Quando tentaram quebrar o pacto através do amor verdadeiro, as forças que mantinham a maldição ativa se voltaram contra eles. Ela desapareceu numa noite de tempestade e ele ficou preso para sempre naquelas terras, condenado a repetir o ritual até que outra Duarte aparecesse para terminar o que havia começado. Amália sentiu o mundo girar ao redor dela enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma aterrorizante. Você sabia, murmurou com voz fraca. Quando recebi a carta, você sabia que era deles. Conceição assentiu com lágrimas nos olhos, revelando uma culpa que carregara em silêncio por semanas. Eu sabia que um dia eles viriam atrás de você. Nossa linhagem está conectada a deles há gerações. Cada mulher Duarte nasce com o poder de libertá-los ou condená-los definitivamente. Eu não podia deixar você morrer por falta de dinheiro para minha cirurgia, mas também não podia condenar você a repetir o destino de sua avó. Suas palavras revelavam o dilema impossível que enfrentara, escolhendo entre salvar a própria vida e proteger a filha. Ele é diferente das outras vezes, mãe? Perguntou Amália, pensando na intensidade do olhar de Vincenzo.
na forma como sua presença despertara algo adormecido em sua própria alma. O homem que encontrei hoje, ele não parecia alguém que faria mal a qualquer pessoa. Parecia alguém que estava sofrendo há muito tempo. Todos os homens da família Daltório são prisioneiros do mesmo pacto, filha. Eles não escolheram essa maldição, mas são obrigados a mantê-la viva para sobreviver. Quanto mais tempo passa, mais humanos eles se tornam, mais capazes de amor verdadeiro, mas também mais perigosos, porque o amor é exatamente o que pode quebrar o pacto. Ou destruir todos os envolvidos. Amália olhou pela janela do quarto, observando as luzes da cidade piscando na distância, como estrelas terrestres. Em menos de um mês, teria que voltar à fazenda São Vicente para o segundo banho ritual. Agora sabia que não era apenas um trabalho bem remunerado, mas parte de uma história que começara décadas antes de seu nascimento e que poderia terminar com sua morte, ou com a libertação de duas linhagens presas numa dança ancestral de desejo. E maldição. O mês que separou o primeiro do segundo encontro passou, como uma eternidade comprimida em dias que se arrastavam com lentidão dolorosa. Amália dividiu-se entre cuidar da mãe em recuperação da cirurgia bem-sucedida e uma inquietação crescente que a consumia por dentro como febre baixa constante. A cirurgia de Conceição havia sido um sucesso completo. Os médicos otimistas quanto à recuperação total, mas o alívio financeiro que deveria ter trazido paz interior foi ofuscado por uma ansiedade que crescia a cada dia que se aproximava da data marcada para retornar à fazenda. Durante as noites insones, Amália se pegava tocando a própria pele nos lugares onde havia tocado Vincenzo, como se suas mãos guardassem a memória tátil daquele encontro transformador. O livro ancestral da família Duarte permanecia escondido debaixo de seu colchão, e ela o lia às escondidas durante as madrugadas, descobrindo passagens perturbadoras sobre rituais de cura que se transformavam em maldições quando o coração se envolvia mais que as mãos. Na loja de produtos esotéricos, tornou-se ainda mais procurada pelas clientes que buscavam orientação. Era como se o despertar de seus poderes ancestrais tivesse amplificado sua capacidade natural de intuição, permitindo-lhe perceber dores ocultas, medos profundos e necessidades não verbalizadas das mulheres que a procuravam. Suas mãos, que antes apenas organizavam cristais e incensos, agora pareciam emanar uma energia própria, que as pessoas sentiam mesmo sem contato direto. Uma tarde, 3 dias antes da data marcada para o segundo encontro, uma senhora de aparência distinta entrou na loja. Vestia roupas caras mas discretas, joias antigas que sugeriam tradição familiar, e seus olhos claros estudaram Amália com uma intensidade que a fez sentir-se exposta. "Você é Amália Duarte", disse sem fazer uma pergunta, mas uma constatação carregada de significado. Eu precisava conhecer a jovem que tem visitado a fazenda São Vicente. A mulher se apresentou como Helena Daltório, prima distante de Vincenzo e única parente que mantinha contato ocasional com ele. Havia vindo de São Paulo especificamente para encontrar Amália, movida por uma preocupação que havia crescido ao longo das semanas. "Vincenzo está diferente", disse sentando-se numa cadeira próxima ao balcão da loja. Pela primeira vez em 20 anos, ele saiu da propriedade. Foi visto caminhando pelos arredores da fazenda durante as madrugadas, como se procurasse por algo ou alguém. Helena contou detalhes sobre a maldição que Amália ainda não conhecia completamente. A família Daltório havia feito um pacto no século XVIII com uma entidade que prometia riqueza e longevidade em troca de um ritual específico que deveria ser mantido indefinidamente. Os homens da linhagem eram obrigados a se purificar mensalmente através do toque de mulheres da linhagem Duarte, descendentes de uma poderosa curandeira africana que havia sido traída e morta pelos primeiros Daltório na Itália. "A maldição funciona como uma balança", explicou Helena com voz carregada de décadas de conhecimento familiar guardado em segredo. "Quanto mais os homens da nossa família se purificam através do toque das mulheres Duarte, mais humanos eles se tornam, mais capazes de sentimentos genuínos, mas também mais vulneráveis ao amor verdadeiro, que é a única força capaz de quebrar completamente o pacto. Ou destruir todos os envolvidos." Amália ouviu em silêncio,
sentindo que cada palavra confirmava intuições que havia desenvolvido ao longo do mês. E se o pacto for quebrado? Lais perguntou finalmente. Helena suspirou profundamente antes de responder. Se for quebrado através do amor verdadeiro correspondido, ambos os amantes morrem, mas suas almas ficam livres para encontrar a paz. Se for quebrado de forma incompleta, através de desejo não correspondido ou traição, a maldição se fortalece e se espalha por mais gerações. Sua avó tentou quebrar o pacto através do amor, continuou Helena. Ela e meu tio, Giuseppe, se apaixonaram verdadeiramente durante os rituais de banho. Mas quando tentaram consumar esse amor, as forças que mantinham a maldição ativa se revoltaram. Ela desapareceu numa noite de tempestade, e Giuseppe morreu 3 dias depois, deixando Vincenzo ainda criança para herdar um pacto que se tornou ainda mais poderoso depois da tentativa fracassada de quebra. Na manhã do segundo encontro, Amália acordou antes do amanhecer, com o corpo todo dolorido, como se tivesse lutado durante toda a noite. Seus sonhos haviam sido povoados por visões de uma mulher que reconheceu como sua avó, jovem e bela, dançando nua ao redor de uma fogueira, enquanto um homem que se parecia com Vincenzo a observava com olhos cheios de desejo e terror. No sonho, a avó gritava advertências que ela não conseguia compreender completamente, mas que faziam seu coração disparar mesmo no estado inconsciente. Escolheu roupas diferentes desta vez, um vestido de tecido mais fino, cor vinho, que realçava sua pele morena e fazia seus olhos verdes parecerem mais intensos. Não conseguia explicar racionalmente a escolha, mas sentia-se compelida a se apresentar de forma diferente. Como se soubesse instintivamente que este segundo encontro seria qualitativamente distinto do primeiro. A viagem até Nova Lima transcorreu em estado de sonambulismo consciente, como se ela estivesse sendo guiada por forças maiores que sua vontade individual. O ônibus parecia flutuar pela estrada, ao invés de rodar sobre o asfalto. E os outros passageiros pareciam figuras irreais, fantasmas de uma realidade que ela estava deixando para trás a cada quilômetro percorrido em direção à fazenda. Os portões da fazenda São Vicente se abriram antes mesmo que ela se aproximasse, como se sua presença fosse detectada à distância. Mas desta vez não foi o homem idoso que a recebeu, mas o próprio Vincenzo, esperando-a na alameda principal com uma expressão nos olhos escuros que misturava ansiedade, alívio e algo mais profundo que ela não soube nomear imediatamente. Ele usava roupas simples, calça jeans escura e camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos, onde ela podia ver algumas das cicatrizes menores que havia descoberto durante o primeiro banho. Seus cabelos negros estavam ligeiramente desarrumados, como se tivesse passado as mãos por eles repetidamente durante horas de nervosismo. Quando seus olhares se encontraram, ambos sentiram o mesmo choque elétrico que havia marcado o primeiro encontro. "Você veio", disse ele com voz rouca, como se tivesse passado dias sem falar com ninguém. Eram as primeiras palavras que ele dirigia a ela diretamente, quebrando a regra de silêncio estabelecida no contrato. Sua voz possuía um sotaque italiano muito sutil, resquício da herança familiar, que o tempo não conseguira apagar completamente. "Eu não podia ficar longe", respondeu Amália com honestidade que a surpreendeu. Suas próprias palavras revelavam uma verdade que havia tentado negar durante todo o mês. Não era apenas o dinheiro que a trouxera de volta, mas uma necessidade profunda de estar na presença dele novamente, de tocar sua pele, de participar daquela conexão inexplicável que havia despertado algo adormecido em sua alma. Caminharam juntos em direção à casa, lado a lado, mas sem se tocarem, como se soubessem instintivamente que o contato casual seria perigoso fora do ambiente controlado do salão de banho. Vincenzo a conduziu por um caminho diferente desta vez, atravessando os jardins, onde as orquídeas negras floresciam com uma exuberância que ela não havia notado no primeiro dia. As flores pareciam pulsar com vida própria, suas pétalas aveludadas captando e refletindo a luz do sol, de formas que desafiavam as leis da óptica comum. "Elas floresceram mais desde sua última visita", comentou Vincenzo, parando diante de um canteiro particularmente exuberante. "É como se sua presença
tivesse despertado algo na terra que estava adormecido há décadas. Sua observação carregava uma reverência que fez Amália compreender que ele estava falando de muito mais que flores. Quando chegaram ao salão de banho, Amália notou que o ambiente havia sido preparado de forma diferente. Mais velas, dispostas em padrões que lembravam símbolos esotéricos, água na banheira que exalava um vapor aromático ainda mais intenso, pétalas de orquídeas negras, flutuando na superfície da água, como pequenas manchas de seda escura. Era evidente que ele havia passado horas preparando aquele espaço para recebê-la. Desta vez, eu quero olhar em seus olhos enquanto você me toca, disse Vincenzo, posicionando-se diante da banheira, mas sem entrar na água ainda. Não consigo mais fingir que isso é apenas um ritual sem significado. Você despertou algo em mim que eu achava que estava morto há décadas. Suas palavras saíram carregadas de uma vulnerabilidade que contrastava com a aura de poder que normalmente emanava. Amália começou a se despir lentamente, mantendo os olhos fixos nos dele durante todo o processo. Desta vez não havia hesitação ou nervosismo, mas uma determinação sensual que surpreendeu a ambos. Quando ficou completamente nua, aproximou-se dele e começou a desabotoar sua camisa com movimentos deliberados, seus dedos roçando a pele masculina a cada botão que abria. Eu também sinto, murmurou enquanto deslizava a camisa pelos ombros largos. Desde que te toquei pela primeira vez, é como se uma parte de mim tivesse sido ativada, como se eu finalmente entendesse para que nasci. Suas palavras saíram carregadas de uma certeza que transcendia dúvidas racionais, uma convicção que emergia de camadas profundas de sua consciência ancestral. Quando Vincenzo entrou na banheira desta vez, a água reagiu de forma diferente à sua presença. Pequenas ondas se formaram sem vento, sem movimento externo que as justificasse, como se o líquido morno reconhecesse que algo fundamental havia mudado na dinâmica daquele ritual ancestral. As pétalas de orquídeas negras flutuando na superfície começaram a se mover em padrões circulares, desenhando espirais que pareciam hipnotizar ambos os observadores. Amália aproximou-se da banheira com uma graciosidade natural que ela mesma não sabia possuir. Seus movimentos fluindo como dança ancestral, gravada em sua memória genética. Desta vez, quando mergulhou as mãos na água para tocar a pele masculina, não sentiu apenas o choque elétrico que marcara o primeiro encontro, mas uma corrente de energia que percorreu todo o seu corpo, ativando terminações nervosas que ela não sabia existirem, despertando sensações que transcendiam o físico. Conte-me sobre as cicatrizes, pediu enquanto suas mãos deslizavam pelos ombros largos, traçando delicadamente as marcas que havia descoberto no primeiro banho. Vincenzo fechou os olhos, não de prazer apenas, mas de uma dor antiga que finalmente encontrava alguém disposto a compartilhar o peso de sua história. Cada uma delas conta uma tentativa de quebrar o pacto sozinho, murmurou com voz embargada pela emoção. Suas mãos continuaram a exploração, agora com propósito duplo: limpar sua pele e conhecer sua história através das marcas que carregava. A cicatriz sobre o coração, a mais proeminente, havia sido um corte auto-infligido aos 25 anos, numa tentativa desesperada de se libertar da maldição através da proximidade com a morte. Eu achava que se chegasse perto o suficiente da morte sem morrer, o pacto perderia poder sobre mim, explicou. Descobri apenas que estava preso de formas muito mais profundas do que imaginava. Outras cicatrizes menores nos braços e punhos contavam histórias de anos diferentes. Momentos de desespero, quando a solidão se tornava insuportável, e ele buscava qualquer forma de sentir algo além do vazio que o consumia. Amália tocava cada marca com reverência, como se suas mãos pudessem curar não apenas a pele, mas as feridas emocionais que haviam motivado cada corte, cada tentativa fracassada de libertação. E sua família? Seus pais? Perguntou enquanto ensaboava o peito masculino, sentindo sob suas palmas o coração que batia com ritmo acelerado sempre que ela se aproximava. Vincenzo abriu os olhos, fixando-a com uma intensidade que carregava décadas de dor reprimida. Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos, disse. Um acidente de carro numa noite de tempestade. Exatamente 3 dias depois que meu pai tentou quebrar o pacto, se casando por amor com minha mãe.
A história se desdobrou lentamente enquanto o ritual de banho continuava, suas mãos trabalhando metodicamente, mas com ternura crescente. Giuseppe Daltorio, pai de Vincenzo, havia se apaixonado por uma mulher italiana comum, não descendente da linhagem Duarte. Quando tentaram consumar o casamento, ignorando as exigências do pacto ancestral, a maldição reagiu violentamente. Chuvas torrenciais devastaram a região por uma semana inteira, culminando na noite fatídica em que os pais de Vincenzo perderam a vida numa estrada que conheciam perfeitamente. Eu fiquei sozinho na fazenda aos 16 anos, herdando não apenas as propriedades e os negócios, mas principalmente a responsabilidade de manter o pacto ativo para evitar que outras pessoas morressem por minha causa. Continuou enquanto ela lavava seus braços, com movimentos circulares que pareciam massagear não apenas músculos, mas também a tensão emocional acumulada ao longo de décadas de isolamento forçado. Foi quando começaram os rituais mensais. A primeira mulher que veio me banhar tinha a mesma idade que tenho hoje. Ela chorou durante todo o processo, mas cumpriu o ritual. Depois dela vieram outras, sempre diferentes, sempre assustadas, sempre partindo sem nunca olhar para trás. Até você. Sua voz se quebrou ligeiramente na última frase, revelando que Amália representava algo único em uma vida inteira de encontros mecânicos e desprovidos de conexão verdadeira. Amália parou de se mover por um momento, suas mãos descansando nos ombros masculinos, enquanto processava a magnitude da solidão que ele havia enfrentado. 32 anos de isolamento quase completo, 32 anos de rituais mensais com mulheres que o temiam ou o viam apenas como fonte de renda fácil, 32 anos carregando o peso de mortes que ele não causou diretamente, mas pelas quais se sentia responsável. Você não tem culpa pela morte de seus pais, disse finalmente, sua voz carregando uma convicção que surpreendeu a ambos. Você era apenas uma criança que herdou um fardo impossível. Nenhum adolescente deveria carregar o peso de maldições ancestrais ou escolhas feitas por gerações anteriores. Suas palavras saíram imbuídas de uma sabedoria que transcendia sua idade, como se canalizasse a força acumulada de todas as mulheres da linhagem Duarte que vieram antes dela. Vincenzo levantou uma das mãos molhadas e tocou delicadamente o rosto de Amália, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula com uma ternura que contrastava dramaticamente com a imagem de poder sombrio que projetava. Você é a primeira pessoa em décadas que me olha como se eu fosse apenas um homem, murmurou. Não um símbolo, não uma maldição ambulante, não um perigo a ser evitado, apenas um homem que está cansado de estar sozinho. O toque desencadeou uma reação imediata no ambiente ao redor. As velas que iluminavam o salão piscaram simultaneamente, como se uma rajada de vento tivesse passado por um espaço completamente fechado. A água na banheira começou a aquecer visivelmente, vapor subindo em espirais que formavam padrões impossíveis no ar. As pétalas de orquídeas negras na superfície da água começaram a brilhar com uma luminescência sutil, como se absorvessem e refletissem luz que não existia. Está acontecendo de novo, sussurrou Vincenzo, retirando a mão do rosto dela com relutância. O ambiente reage quando nos tocamos de verdade, não apenas durante o ritual. É o sinal de que a maldição está reconhecendo uma ameaça real. Sua voz carregava medo não por si mesmo, mas por ela, pela possibilidade de que sua presença na vida dele pudesse resultar na repetição da tragédia que custara a vida de seus pais e da avó de Amália. Mas Amália não recuou, pelo contrário. Inclinou-se para mais perto, seus rostos a poucos centímetros de distância, suas respirações se misturando no ar carregado de vapor e energia. Então que reaja, disse com determinação que a surpreendeu. Eu não vou fugir do que estamos sentindo por medo de uma maldição que nos foi imposta por pessoas que nem conhecemos. Se nossos antepassados criaram esse problema, talvez nós sejamos exatamente as pessoas certas para resolvê-lo. Você não entende o que está dizendo, replicou Vincenzo, mas sua voz carecia da convicção que suas palavras tentavam transmitir. Se permitirmos que isso evolua além do ritual controlado, podemos morrer ambos. Ou pior, você pode desaparecer como sua avó, ficando presa entre mundos, nem viva nem morta, apenas
perdida. Amália estudou os olhos escuros que a fitavam com mistura de desejo e terror, reconhecendo neles o reflexo de seus próprios sentimentos contraditórios. Parte dela sabia que ele tinha razão, que estavam brincando com forças ancestrais que não compreendiam completamente. Mas uma parte maior, mais primitiva, mais conectada aos instintos que herdara de gerações de mulheres poderosas, sussurrava que talvez fosse exatamente isso que precisava acontecer para quebrar um ciclo de sofrimento que já durava tempo demais. Termine o banho, disse finalmente, mas sem se afastar. Hoje vamos cumprir o ritual como deve ser cumprido. Mas da próxima vez... Ela deixou a frase incompleta, mas ambos entenderam a promessa implícita em suas palavras. Da próxima vez, eles explorariam conscientemente os limites do que era possível entre duas pessoas marcadas por um destino que não escolheram, mas que talvez pudessem reescrever juntos. As mãos de Amália retomaram o trabalho de lavar o corpo masculino, mas agora cada toque carregava uma intenção diferente. Não era mais apenas cumprimento de um ritual ancestral, mas preparação para uma batalha que ambos intuíam estar se aproximando. Uma batalha entre o amor que nascia entre eles e as forças sobrenaturais que há séculos mantinham suas linhagens presas numa dança de desejo e destruição. Quando o banho terminou e Vincenzo saiu da banheira, a água permaneceu morna por muito mais tempo do que deveria. As pétalas de orquídeas continuaram brilhando suavemente, e ambos souberam que haviam cruzado uma linha invisível, da qual não seria possível retornar. O próximo encontro não seria mais um ritual de purificação, mas um confronto direto com um destino que havia sido adiado, mas nunca verdadeiramente evitado. As semanas que se seguiram ao segundo encontro trouxeram mudanças que nem Amália nem Vincenzo conseguiam ignorar. Para ela, os sonhos se tornaram mais vívidos e perturbadores, povoados por visões de uma mulher que reconhecia como sua avó caminhando pelos corredores da fazenda São Vicente, sussurrando advertências em línguas que ela não compreendia conscientemente, mas que seu corpo recebia como verdades ancestrais gravadas no DNA. Durante o dia, sua sensibilidade às energias ao redor se intensificara dramaticamente. Na loja de produtos esotéricos, conseguia sentir as dores físicas e emocionais das clientes, antes mesmo que elas verbalizassem seus problemas. Suas mãos pareciam emanar calor próprio, e várias mulheres comentaram que se sentiam melhor apenas por terem sido tocadas brevemente por ela durante o atendimento. "Você tem o dom", disse Dona Francisca, proprietária idosa da loja, observando Amália com curiosidade crescente. "Suas mãos carregam algo que não se aprende, apenas se herda." Mais perturbador ainda eram os momentos em que se pegava olhando para o espelho e vislumbrava, por frações de segundo, não seu próprio reflexo, mas o rosto de uma mulher mais velha com seus olhos verdes, usando roupas de época e uma expressão de urgência desesperada. Sempre que tentava focar na visão, ela desaparecia, deixando apenas sua imagem familiar e uma sensação de incompletude que a acompanhava pelo resto do dia. Na fazenda São Vicente, as mudanças em Vincenzo eram igualmente dramáticas, mas manifestavam-se de formas diferentes. Pela primeira vez em 20 anos, ele começou a sair dos limites da propriedade durante as madrugadas, caminhando pelas estradas rurais que cercavam a fazenda como se procurasse por algo que não conseguia nomear. Seu Joaquim, o caseiro fiel, o encontrou numa manhã sentado no portão da fazenda, observando a estrada que levava à cidade, com uma expressão de anseio que nunca havia visto no patrão. As orquídeas negras nos jardins floresceram com uma exuberância que desafiava as estações e as condições climáticas. Flores que normalmente duravam semanas permaneciam viçosas por mais de um mês, e novas variedades começaram a brotar espontaneamente, como se a terra estivesse respondendo a energias que há décadas permaneciam adormecidas. Dona Geralda, a cozinheira, comentou que nunca havia visto o patrão comer com tanto apetite ou dormir tão pouco sem parecer exausto. Mas foram as cartas que mudaram completamente o rumo dos acontecimentos. Vincenzo começou a escrever para Amália, longas cartas manuscritas que queimava antes de enviar, até que numa noite de insônia decidiu preservar uma. A carta chegou à casa de Amália numa segunda-feira chuvosa, entregue por um jovem motociclista
que desapareceu antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta. A caligrafia era a mesma da proposta original, mas as palavras carregavam uma intimidade que a fez corar enquanto lia. Vincenzo descrevia os sonhos que vinha tendo com ela. Sonhos onde caminhavam juntos pelos jardins da fazenda, sob uma luz dourada que não vinha do sol, onde suas mãos se entrelaçavam sem que o toque causasse reações sobrenaturais, onde conversavam durante horas sobre livros, música, filosofia, como pessoas normais que se conheciam há anos. Minha cara Amália, começava a carta, não consigo mais fingir que você é apenas mais uma mulher cumprindo um contrato. Você despertou em mim não apenas sensações físicas, mas a capacidade de sonhar com um futuro diferente, algo que não permitia a mim mesmo há mais de 3 décadas. Sei que estamos caminhando em direção a algo perigoso, mas pela primeira vez na vida, o perigo parece preferível à segurança de uma existência vazia. A carta continuava por 3 páginas, revelando aspectos de sua personalidade que os rituais de banho apenas haviam insinuado. Ele falava sobre livros que lia durante as longas noites insones, sobre música clássica que ouvia enquanto cuidava das orquídeas, sobre a solidão que havia se tornado tão familiar que chegara a confundi-la com companhia. Mas, principalmente, falava sobre como a presença dela havia iluminado cantos de sua alma que ele acreditava permanentemente mergulhados em escuridão. Amália respondeu na mesma noite, usando o papel perfumado que encontrou numa gaveta antiga de sua mãe, escrevendo com caneta tinteiro que pertencera à sua avó desaparecida. Suas palavras fluíram naturalmente, como se escrevesse para alguém que conhecia intimamente há anos. Contou sobre os sonhos perturbadores, sobre as mudanças que sentia em seu próprio corpo e mente, sobre o medo e a excitação de estar se aproximando de algo que poderia transformar completamente sua vida. Querido Vincenzo, escreveu, você me pergunta se tenho medo do que pode acontecer entre nós. Tenho, mas também tenho medo de passar o resto da vida me perguntando e se. Minha avó tentou quebrar a maldição através do amor e desapareceu. Mas talvez ela tenha tentado da forma errada, ou no momento errado, ou com a pessoa errada. Talvez nós sejamos a combinação certa, de pessoas certas no momento certo. A troca de cartas se intensificou ao longo das semanas, com Vincenzo enviando mensagens quase diárias através do mesmo jovem motociclista misterioso que nunca permanecia tempo suficiente para ser questionado. As cartas evoluíram de confissões cautelosas para declarações apaixonadas, ambos explorando através das palavras uma intimidade que ainda não podiam explorar fisicamente sem riscos. Foi numa carta particularmente longa que Vincenzo revelou uma descoberta perturbadora. Enquanto pesquisava nos arquivos ancestrais da família, havia encontrado documentos que sugeriam que a maldição não era aleatória, mas seguia um padrão específico. A cada 100 anos, aproximadamente, surgia uma mulher da linhagem Duarte que possuía o poder não apenas de manter o pacto ativo, mas de quebrá-lo definitivamente. Sua avó Maria das Dores foi essa mulher 100 anos atrás, escrevia Vincenzo. Ela teve o poder de nos libertar, mas o timing não estava correto. Os astros, as fases da lua, os ciclos naturais que regem magias ancestrais não estavam alinhados da forma necessária. Mas agora, segundo os cálculos que encontrei nos grimórios da família, estamos nos aproximando de outro momento de alinhamento perfeito. A revelação deixou Amália simultaneamente esperançosa e aterrorizada. Significava que sua conexão com Vincenzo não era apenas atração mútua ou destino romântico, mas parte de um ciclo cósmico que havia sido interrompido há 100 anos e agora buscava completar-se. Significava também que eles tinham uma janela limitada de tempo para tentar quebrar a maldição. E se falhassem, condenariam não apenas a si mesmos, mas as próximas gerações de ambas as linhagens. 3 dias antes do terceiro encontro marcado, Amália teve o sonho mais vívido até então. Sua avó apareceu não como sombra ou vislumbre, mas nítida, como se estivesse viva, sentada na beira de sua cama no meio da madrugada. O tempo está correndo, menina, disse Maria das Dores com voz que misturava urgência e ternura. O que eu não consegui completar, você pode. Mas precisa ser corajosa de formas que eu não fui. Precisa confiar no amor de formas que eu não consegui.
A avó estendeu uma das mãos, revelando uma cicatriz na palma que formava o desenho perfeito de uma orquídea. Esta marca apareceu quando toquei Giuseppe pela primeira vez, com intenção de amá-lo, não apenas curá-lo. É o sinal de que o pacto reconheceu uma ameaça real. Quando você tocar Vincenzo com amor verdadeiro, a marca vai aparecer também em sua mão, e então terão apenas 3 dias para completar a quebra da maldição, ou morrerão ambos. Amália acordou com a mão direita queimando, como se tivesse sido marcada com ferro em brasa. Quando acendeu a luz, viu com horror e fascinação que uma cicatriz fina estava se formando em sua palma, ainda fresca, ainda dolorida, mas já claramente reconhecível como o desenho de uma orquídea. A marca que sua avó havia mostrado no sonho estava se materializando em sua própria pele, sinal inequívoco de que os acontecimentos estavam se acelerando além do controle de qualquer um deles. Naquela manhã, recebeu a última carta de Vincenzo antes do terceiro encontro. Apenas uma linha, escrita com caligrafia que denunciava mãos trêmulas de emoção. Eu também tenho a marca. Nos vemos amanhã para o bem ou para o mal. Amália soube naquele momento que o terceiro banho ritual não seria como os anteriores. Seria o começo do fim de uma história que começara 100 anos antes com sua avó. Ou seria o verdadeiro início de uma vida que ambos apenas ousavam sonhar. A escolha seria deles, mas as consequências transcenderiam suas vidas individuais, ecoando através de gerações passadas e futuras, de 2 linhagens presas, numa dança ancestral de amor e maldição. A contagem regressiva havia começado, e ambos sabiam que depois do próximo encontro não haveria mais volta atrás. Seria libertação ou destruição, vida plena ou morte prematura, mas nunca mais a existência de meio tom que ambos haviam conhecido até então. O destino havia dado sua cartada final, e agora cabia a eles decidir como jogariam suas próprias cartas nesta partida cósmica que definiria não apenas seus futuros, mas a libertação de um passado que há gerações assombrava 2 famílias. A manhã do terceiro encontro amanheceu carregada de presságios que nem Amália nem Vincenzo conseguiram ignorar. O céu sobre Minas Gerais estava de uma cor acinzentada e incomum. Nem nuvens de chuva nem céu limpo, mas algo entre os dois que parecia suspenso no ar como uma respiração interrompida. Amália acordou com a cicatriz da orquídea em sua palma, pulsando como um coração secundário, cada batida sincronizada com algo maior que sua própria circulação sanguínea. Na fazenda São Vicente, Vincenzo passou a noite anterior caminhando pelos jardins em estado de vigília febril, observando como as orquídeas negras se comportavam de forma estranha. Algumas flores que haviam florescido semanas antes agora brilhavam com uma luminescência própria que dispensava a luz solar, enquanto outras se fechavam e abriam em ritmos que pareciam acompanhar sua respiração. A terra ao redor dos canteiros estava mais escura que o normal, quase preta, como se absorvesse luz ao invés de refleti-la. Quando Amália chegou à fazenda, encontrou os portões abertos, mas nenhum sinal do caseiro ou da cozinheira. A propriedade parecia deserta, envolvida num silêncio que ia além da ausência de pessoas, um silêncio que parecia emanar das próprias pedras das construções ancestrais. Vincenzo a esperava na entrada principal da casa, vestido inteiramente de branco, como se fosse simultaneamente noivo e sacrifício, num ritual que transcendia a compreensão humana. Eles foram embora, disse ele quando ela se aproximou, referindo-se aos funcionários. Dona Geralda acordou esta manhã, dizendo que seus sonhos a advertiam para não permanecer na fazenda hoje. Seu Joaquim disse a mesma coisa. Pessoas simples às vezes percebem mudanças nas energias antes que nós que tentamos racionalizar tudo consigamos aceitar. Sua voz carregava uma serenidade que contrastava com a tensão visível em seu corpo. Amália mostrou-lhe a palma da mão, onde a cicatriz da orquídea agora estava completamente formada, uma marca intrincada que parecia ter sido tatuada por artista divino. Vincenzo estendeu sua própria mão, revelando marca idêntica, mas ligeiramente maior, com detalhes adicionais que sugeriam que sua conexão com o pacto ancestral era mais profunda que a dela. Quando suas palmas marcadas se tocaram, uma corrente elétrica percorreu ambos os corpos, mas desta vez acompanhada de uma sensação de completude que transcendia prazer físico.
Hoje não será como os outros dias, disse Amália, sua voz carregada de determinação que havia crescido durante as semanas de correspondência e sonhos perturbadores. Hoje nós vamos escolher conscientemente quebrar esta maldição, mesmo sabendo que podemos morrer no processo. Eu não consigo mais viver fingindo que somos apenas duas pessoas cumprindo um ritual. Eu te amo, Vincenzo, e sei que você me ama também. As palavras saíram de seus lábios com naturalidade surpreendente, como se tivesse praticado aquela declaração durante anos. Vincenzo fechou os olhos por um longo momento, respirando profundamente, antes de abri-los novamente com uma intensidade que a fez sentir-se simultaneamente protegida e vulnerável. Eu te amo desde o momento em que entraste naquele salão pela primeira vez, respondeu. Mas amor não é suficiente para quebrar um pacto de sangue. Precisamos de entrega completa, corpo e alma, sabendo que é provável que morramos no processo. Caminharam juntos em direção ao salão de banho, mas desta vez o ambiente estava transformado de formas que desafiavam explicação racional. As velas haviam se acendido sozinhas e queimavam com chamas azuis que não geravam calor, mas emanavam uma luz fria que fazia as paredes de mármore brilharem como se fossem feitas de diamante negro. A banheira estava cheia de água que parecia ter densidade diferente da comum, mais densa, mais viscosa, refletindo suas imagens como espelho líquido perfeito. Pétalas de orquídeas negras não apenas flutuavam na superfície da água, mas pareciam nadar em padrões complexos que formavam símbolos ancestrais, mandalas que se desfaziam e reformavam continuamente. O ar estava carregado de uma eletricidade que fazia seus cabelos arrepiarem mesmo sem vento, e ambos podiam ouvir sussurros nas paredes, vozes de gerações passadas que pareciam comentar sobre o que estava prestes a acontecer. Amália começou a se despir lentamente, mas desta vez Vincenzo não desviou o olhar. Pelo contrário, observou cada movimento com reverência religiosa, como se estivesse testemunhando a materialização de uma divindade. Quando ela ficou completamente nua, aproximou-se dele e começou a desabotoar sua camisa branca, seus dedos tremendo não de nervosismo, mas de antecipação de energias que sabia estar prestes a desencadear. Se vamos fazer isso, vamos fazer completamente, murmurou enquanto deslizava a camisa pelos ombros masculinos, sem medo, sem reservas, sem tentar controlar o que vai acontecer. Suas mãos exploraram o peito nu, traçando as cicatrizes que conhecia, mas agora com intenção diferente. Não era mais ritual de limpeza, mas preparação para a entrega total. Quando ambos entraram na banheira juntos, a água reagiu instantaneamente. O líquido começou a borbulhar sem fonte de calor externa. Pequenas ondas se formaram, criando turbulências que pareciam vir debaixo da superfície. As pétalas de orquídeas negras começaram a girar em espirais cada vez mais rápidas, criando pequenos redemoinhos que puxavam e empurravam seus corpos um contra o outro. Pela primeira vez em 3 meses de rituais, Vincenzo tocou Amália deliberadamente, suas mãos grandes envolvendo seu rosto com ternura que contrastava com a intensidade do momento. Se eu te beijar agora, não há mais volta, sussurrou com lábios a centímetros dos dela. As forças que mantêm o pacto vão reagir violentamente. A casa pode desabar, a terra pode se abrir, podemos ser separados para sempre ou unidos na morte. Então me beije, respondeu ela sem hesitação, e vamos descobrir juntos qual vai ser nosso destino. Suas palavras saíram carregadas de uma coragem que transcendia medo racional, uma determinação que vinha de camadas profundas de sua alma, onde residiam memórias ancestrais de mulheres que enfrentaram o impossível por amor. O beijo que seguiu foi simultaneamente primeiro beijo e reencontro de almas que se conheciam há séculos. Lábios se encontraram com fome desesperada. Línguas se exploraram com urgência, de quem sabe que o tempo é limitado. Corpos se pressionaram um contra o outro, com necessidade que transcendia desejo físico. Era entrega completa, reconhecimento mútuo, aceitação de um destino que ambos escolheram conscientemente. A reação foi instantânea e devastadora. A água na banheira começou a ferver literalmente, vapor subindo em colunas espessas que formavam figuras fantasmagóricas no ar. As paredes de mármore começaram a tremer, pequenas rachaduras se formando
e se espalhando como teias de aranha. As velas se apagaram simultaneamente, mas o salão permaneceu iluminado por uma luz dourada que emanava dos próprios corpos entrelaçados. Amália sentiu como se estivesse sendo puxada por forças opostas, parte de sua consciência sendo arrastada para longe, enquanto outra parte se fundia completamente com Vincenzo. Podia ver, através de visão que não vinha de seus olhos físicos, gerações de mulheres Duarte e homens Daltório, todos conectados numa teia cósmica de amor e maldição que se estendia através dos séculos. Eu posso te perder, sussurrou Vincenzo contra seus lábios, sentindo que ela estava ficando menos sólida em seus braços, como se estivesse se dissolvendo lentamente na água que o cercava. Você está desaparecendo como sua avó desapareceu. Sua voz carregava desespero, que ia além da possibilidade de morte, mas da perspectiva de eternidade solitária. Não me deixe ir, pediu Amália, lutando contra a sensação de estar sendo puxada para uma dimensão paralela, onde podia ver sua avó estendendo as mãos, chamando-a para juntar-se a ela no limbo entre mundos, onde havia ficado presa por décadas. Se você me segurar, se não me deixar partir, talvez possamos quebrar o ciclo de forma diferente da que ela tentou. Vincenzo a abraçou com força desesperada, seus corpos nus entrelaçados na água, que agora parecia ter vida própria, tentando separá-los, enquanto eles lutavam para permanecer unidos. O salão ao redor começou a girar, como se estivessem no centro de um furacão. Objetos voando, mármore rachando, o som de gerações de vozes gritando simultaneamente enchendo o ar. No centro do caos sobrenatural, ambos compreenderam que haviam iniciado o processo irreversível. Não havia mais possibilidade de fingir que eram apenas duas pessoas cumprindo o contrato de trabalho. Eram agora duas almas enfrentando o destino ancestral, dispostos a morrer juntos, se não conseguissem viver juntos, determinados a quebrar uma maldição que havia consumido gerações inteiras de suas famílias. A marca da orquídea em suas palmas começou a brilhar com luz própria, e ambos souberam instintivamente que tinham apenas horas, talvez minutos, para descobrir como completar o que haviam começado. O amor havia sido declarado, a entrega havia sido feita, mas ainda havia um elemento missing, uma peça final do puzzle que precisavam encontrar antes que as forças ancestrais os separassem definitivamente ou os destruíssem completamente. No momento exato em que Amália começou a se dissolver entre os braços de Vincenzo, quando sua forma física começou a se tornar translúcida, como vapor, ela ouviu a voz de sua avó, não como sussurro distante, mas como grito de urgência que cortou através do caos sobrenatural que devastava o salão de banho. O sangue, menina! Misture o sangue das marcas! É isso que eu não consegui fazer a tempo. Com clareza súbita, que transcendia o pânico do momento, Amália compreendeu o que havia faltado na tentativa de sua avó 100 anos antes. Não bastava amor, não bastava entrega física, não bastava sequer a disposição para morrer juntos. O pacto ancestral havia sido selado com sangue, e sangue seria necessário para quebrá-lo definitivamente. Mas não qualquer sangue, e sim o sangue das marcas da orquídea, que agora brilhavam em suas palmas como estrelas ardentes. Vincenzo! Gritou por entre o rugido de forças sobrenaturais que faziam a casa tremer até os alicerces. Precisamos cortar as marcas, misturar nosso sangue na água. Sua voz lutava contra o som de gerações de vozes ancestrais que ecoavam pelas paredes rachadas, algumas rogando bênçãos, outras proclamando maldições, todas testemunhando o momento crucial que definiria o destino de duas linhagens. Vincenzo não hesitou. Com força desesperada de homem que luta pela vida da mulher amada, puxou Amália de volta à solidez física, seus braços a envolvendo como âncora que a impedia de desaparecer completamente. Com a mão livre, pegou um fragmento afiado de mármore que havia se desprendido da parede durante os tremores e, sem hesitação, cortou a marca da orquídea em sua própria palma. O sangue que brotou não era vermelho comum, mas dourado como mel antigo, fluindo da ferida em padrões que pareciam desenhar símbolos no ar antes de cair na água fervente da banheira. O líquido sagrado se espalhou pela superfície em espirais que formavam mandalas complexas, cada gota criando ondas concêntricas que pareciam carregar poder próprio.
Amália tomou o mesmo fragmento de mármore e cortou sua própria marca, sentindo dor que transcendia o físico e alcançava camadas ancestrais de sua alma. Seu sangue também fluiu dourado, misturando-se com o dele na água que agora parecia feita de metal líquido precioso. No momento em que as duas correntes sanguíneas se tocaram completamente, o caos ao redor deles parou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o universo inteiro houvesse pausado para testemunhar o que estava acontecendo. A água na banheira se tornou o espelho perfeito, refletindo não seus rostos atuais, mas as faces de todos os ancestrais de ambas as linhagens que haviam participado da maldição original. Centenas de rostos flutuaram na superfície líquida, homens Daltório e mulheres Duarte de épocas diferentes, todos observando com expressões que misturavam esperança e terror. Está funcionando, sussurrou Vincenzo, sentindo como se décadas de peso estivessem sendo removidas de seus ombros. A sensação de prisão que o acompanhara desde a adolescência começou a se dissolver, substituída por leveza que ele havia esquecido ser possível. Posso sentir o pacto se desfazendo, como correntes se partindo. Amália via com clareza sobrenatural as conexões energéticas que ligavam suas linhagens há séculos, fios dourados que pulsavam entre passado e presente, entre vida e morte, entre maldição e libertação. Esses fios começaram a se dissolver um por um, cada quebra acompanhada por suspiro coletivo de almas que finalmente encontravam paz. No centro da banheira, a mistura de seus sangues dourados começou a formar uma nova imagem, uma orquídea negra que lentamente mudava de cor, pétalas escuras dando lugar a tons de púrpura, depois rosa, finalmente florescendo em branco puro. Era o símbolo da transformação completa, da maldição convertida em bênção, do amor que vencera forças ancestrais que pareciam invencíveis. Sua avó está aqui, disse Amália, vendo claramente a figura de Maria das Dores materializada ao lado da banheira, não mais como fantasma atormentado, but como presença serena que irradiava gratidão. Ela está sorrindo. Ela está livre. A avó acenou uma última vez, antes de se dissolver em partículas de luz dourada, que foram absorvidas pelas paredes do salão, curando as rachaduras, restaurando o mármore à perfeição original. Giuseppe Daltório, pai de Vincenzo, materializou-se do outro lado da banheira, sua aparência jovem como na pintura do salão principal. Colocou uma mão sobre o ombro do filho, um gesto de aprovação e perdão que Vincenzo havia ansiado receber por 3 décadas. Você conseguiu o que eu não consegui, filho. Vocês quebraram o ciclo. Agora vivam a vida que todos nós sonhamos ter. A água da banheira começou a esfriar gradualmente, retornando à normalidade. As pétalas de orquídeas negras se transformando em pétalas brancas que flutuavam suavemente na superfície. O salão de mármore permaneceu intacto, mas transformado, as paredes agora emanando calor acolhedor ao invés da frieza ancestral que as caracterizara por séculos. Quando finalmente saíram da banheira, Amália e Vincenzo descobriram que suas palmas haviam cicatrizado completamente, mas as marcas da orquídea permaneciam, agora não mais como símbolos de maldição, mas como tatuagens sagradas que celebravam sua vitória sobre forças que pareciam invencíveis. As marcas brilhavam suavemente sempre que suas mãos se tocavam, lembrança permanente do amor que havia provado ser mais poderoso que séculos de trevas. Nos dias que se seguiram, as mudanças na fazenda São Vicente foram visíveis para qualquer observador. Os jardins explodiram em cores que há décadas não eram vistas, não apenas orquídeas, mas rosas, jasmins, violetas, como se a terra finalmente tivesse permissão para sustentar vida abundante. A casa perdeu a atmosfera sombria, tornando-se acolhedora, convidativa, um lar verdadeiro pela primeira vez em gerações. Vincenzo descobriu que podia deixar a propriedade sem sentir a ansiedade claustrofóbica que o prendera por 3 décadas. Viajou com Amália para Belo Horizonte, conheceu sua mãe recuperada. Caminhou pelas ruas da capital como homem livre, não mais prisioneiro de destino que não escolhera. A riqueza acumulada por gerações de Daltório finalmente podia ser usada para bem, não apenas para manter rituais ancestrais. Amália descobriu que seus poderes de cura haviam se amplificado ao invés de desaparecer com a quebra da maldição. Suas mãos agora carregavam capacidade genuína
de curar dores físicas e emocionais, dom que usou para abrir uma clínica holística na fazenda, atendendo pessoas de toda a região que buscavam formas alternativas de tratamento. Casaram numa cerimônia simples nos jardins da fazenda, cercados apenas por Conceição, pelos funcionários leais e por algumas das mulheres que Amália havia ajudado em sua nova clínica. Não houve convidados ilustres ou celebração extravagante, mas houve algo muito mais precioso: a presença invisível but palpável de gerações de ancestrais que finalmente podiam descansar em paz. Durante a cerimônia, conduzida por um padre da cidade vizinha, que não fez perguntas sobre as histórias estranhas que cercavam a propriedade, pétalas de orquídeas brancas caíram do céu numa chuva suave, que durou exatamente o tempo da troca de votos. Era a bênção ancestral, confirmação de que duas linhagens marcadas por séculos de sofrimento finalmente haviam encontrado paz através do amor que transcendera morte e maldição. Meses depois, quando Amália descobriu que estava grávida, ambos souberam que a criança seria a primeira de suas linhagens a nascer completamente livre, sem o peso de pactos ancestrais ou obrigações sobrenaturais. Seria uma nova geração, criada com amor, protegida por pais que haviam provado que até mesmo forças cósmicas podem ser derrotadas quando duas almas se unem com um propósito verdadeiro. Numa tarde dourada de outono, enquanto caminhavam pelos jardins florescentes da fazenda, observando Conceição ensinar as primeiras palavras para sua filha de 6 meses, Amália e Vicenzo pararam diante do canteiro onde as orquídeas negras originais haviam crescido. Agora, o espaço era ocupado por orquídeas brancas de rara beleza, flores que simbolizavam transformação, renascimento, amor que vencera trevas ancestrais. "Você se arrepende?" perguntou Vicenzo, entrelaçando os dedos com os dela, as marcas em suas palmas brilhando suavemente no contato. "De ter arriscado tudo por alguém que você mal conhecia?" Amália sorriu, observando a filha brincar com pétalas caídas, enquanto Conceição a supervisionava com ternura de avó dedicada. "Me arrependo apenas de não ter conhecido você antes", respondeu. "Nossa história começou com maldição, mas terminou com bênção. Quantas pessoas podem dizer que seu amor foi forte enough para mudar destinos que pareciam imutáveis?" Ao cair da tarde, quando as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu mineiro, a fazenda São Vicente respirava paz que não conhecia há séculos. Duas linhagens haviam sido libertadas. Um amor impossível havia se tornado realidade. E uma nova geração cresceria sem o peso de pecados ancestrais.